Abram suas Bíblias no Salmo 77. Salmo 77. Eu estive contando aqui por alto na cabeça, eu estou sentindo falta de no mínimo aqui de 18 pessoas, né? Mas nós estamos aqui, o importante é isso. Como diz aquele cântico, nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha Deus, enche esse lugar, o desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Salmo 77, aqui na minha versão NVI, diz o seguinte, Salmo 77. Esse salmo não é um salmo de Davi, esse é um salmo da família de Asaf. E ainda diz alguns cabeçalhos lá, como o meu aqui, ó, foi um salmo escrito para um mestre de música, ao estilo de Jedutum, o salmo da família de Asaf. Diz assim o salmo: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos que há muito passado. De noite recordo as minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Quantas perguntas, né? E ele continua no versículo 10. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os meus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos, com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Coisa bonita, né? Não sei na Bíblia de vocês, mas a minha tem isso. Em algumas Bíblias vocês vão perceber que entre alguns versículos tem uma palavrinha escrita entre parênteses chamado Selá. Alguém tem na sua Bíblia? Opa, aí. E outros que tem a NVI está pausa, né? Você vai encontrar isso entre o versículo 3 e o versículo 4, entre o versículo 9 e o versículo 10, entre o versículo 15 e o versículo 16. Porque os salmos são melodias, poesia. E o salmista, aqui nesse cântico,
ele, a cada parte, ele tem uma pausa que a gente chama de pausa melódica, que é o selah. Porque isso aqui, como eu falei, é uma música. Mas é interessante que a cada pausa, o texto que precede essa pausa, ou antecede essa pausa, tem um assunto que é dividido, e depois da pausa ele começa outro assunto, mas tecendo o mesmo conteúdo, o mesmo propósito. À luz desse texto do Salmo 77, eu gostaria de propor aqui o tema: os conflitos nossos de cada dia. Os conflitos nossos de cada dia. E por que isso? Porque conflitos fazem parte da vida. Ninguém em sã consciência acha que vai viver aqui a vida toda sem enfrentar nenhum perrengue, sem ter nenhuma decepção, sem sofrer nenhum aborrecimento, sem passar por enfermidades, por dificuldades, porque nós estamos vivendo num mundo que a Bíblia fala que jaz do maligno, e por conta do pecado, da desobediência da humanidade, todos esses problemas vêm. São problemas de diversas áreas, são problemas de enfermidade física, emocional, espiritual, são desastres, são calamidades, são problemas da natureza, como terremoto, como tsunami e outras coisas mais, como guerra também. E todos nós, a despeito de sermos filhos de Deus, de sermos cristãos, estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a esses conflitos. E eu coloquei conflitos nossos de cada dia, porque parece que a cada dia a gente levanta com a seguinte frase, o seguinte pensamento: o que vai acontecer hoje? Qual é o leão que eu vou matar hoje? Qual a dificuldade que eu vou enfrentar? Mas graças a Deus que a Bíblia fala que por todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos fortalece. Mas esse salmo, o salmista está vivendo uma das situações mais angustiosas da vida dele. Ele chega a dizer no versículo 2: a minha alma recusa a consolar-se. Ele está diante de uma situação tão caótica que ele fala: a minha alma não consegue se consolar. A minha alma está inquieta, a minha alma está inconsolável, como diz a versão NVI. Esse encontro com a dor da sua alma, nesse contexto que o salmista está vivendo, gera nele dúvidas e até mesmo falta de fé, e o leva a experimentar 3 pesadíssimas realidades. E a gente olha e às vezes fala assim: poxa, mas por que esse camarada cheio da unção, compositor, né, dessa melodia, desse cântico, está vivendo isso? Nós também enfrentamos isso, dentro das nossas devidas proporções, alguns mais do que ele, outros menos. Mas ele está vivendo uma situação tão caótica que ele fala assim: a minha alma recusa se consolar. E diante desse quadro caótico que ele pinta aqui, e nós não sabemos exatamente qual era a situação que ele estava vivendo, se era perseguição, se era enfermidade, se era dor, mas ele mostra aqui que vive 3 realidades frustrantes. O motivo dele não é um motivo de alegria, de prazer, de surpresa, de expectativa, de esperança boa. Ele está vivendo um momento sombrio, e nesse momento sombrio ele consegue transmitir para nós 3 realidades frustrantes. A primeira realidade frustrante que ele traz para a gente está exatamente nesse primeiro parágrafo, que vai do versículo 1 ao versículo 3. Ele mostra que mesmo orando, parece que não encontra alívio. A gente entende que a oração é a maior arma do cristão e que a gente precisa orar, que nós devemos orar, não apenas porque estamos enfrentando dificuldade, mas a oração deve fazer parte do nosso cotidiano. Mas o salmista nos mostra
que diante desse quadro que ele está vivendo, mesmo a sua oração parece que não traz alívio para ele. É como se ele estivesse orando e a oração dele não passasse do teto. É como se ele estivesse orando e achando por si próprio que a oração não estava chegando aos céus, ou que Deus não estava se importando com a oração dele. Você já experimentou algo assim? Às vezes nós estamos tão angustiados que parece que a nossa oração não chega aos ouvidos de Deus. Ele diz no versículo 1, versículo 3, que mesmo orando, parece que não encontra alívio. Olha o que ele diz, né? Clamo a Deus por socorro. Está orando. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. Veja que a situação é temerosa, é catastrófica, mas ele sabe que precisa orar. Ele sabe que a melhor arma é a oração. E ele está fazendo a parte dele, ele está orando. E ele diz no versículo 3: lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Veja que mesmo orando, ele não consegue encontrar alívio. Ele continua angustiado, ele desabafa, ele jorra diante de Deus as suas queixas, coloca o seu pedido, mas a alma dele continua inconsolável. A alma dele parece que está desfalecendo, parece que ele está sofrendo de um estresse ou de uma ansiedade tão grande, tão complexa, que dá até a ideia de que ele vai desfalecer. A minha alma está inconsolável. A minha alma recusa consolar-se. Não estou dizendo isso, que ele vai falar depois. Parece que a oração não está fazendo efeito diante do quadro que ele está enfrentando. Essa é a primeira realidade frustrante. A segunda realidade frustrante que ele mostra para a gente está no versículo 4. Ele está sofrendo de insônia. Ele diz no versículo 4: não me permites fechar os olhos, tão inquieto que estou que não consigo falar. Vai falar mais outra coisa aqui, né? Então, ele está com insônia, não consegue dormir, a alma dele está tão angustiada, esse estado de estresse, de ansiedade é tão profundo que ele não consegue dormir, está nessa profunda insônia. Ora, talvez pensando: olha, Senhor, me permita dormir. E o sono não vem, o sono foge, e ele está nessa angústia, sem conseguir dormir, sem conseguir se consolar. Então essa é a segunda realidade. A primeira é que a oração parece que não traz alívio para a alma dele. A segunda, que agora está cometido de insônia, e vai mais ainda, ele tem dificuldade de desabafar. Quando ele diz aqui no versículo 3, né? No versículo 4: não me permites fechar os olhos, tão inquieto que estou que não consigo falar. Ele já não está mais encontrando forças para falar, para orar. A inquietação é tão grande que ele não consegue mais desabafar diante de Deus. É como aquela pessoa que diante de uma situação fica estarrecida, fica muda, emudece e não tem reação. Eu vi certa vez uma amiga de seminário que diante de uma aula prática para pregar, ela foi lá na frente, e quando ela ia começar a falar, ela não começou, ela não falou. Ela ficou paralisada. A ansiedade dela foi tão grande que ela ficou paralisada, gente. Ela não se mexia, não falava. Precisou as amigas irem lá pegá-la e conduzi-la até a cadeira dela, e ela ficou lá por um bocado de tempo imóvel, até que ela voltou a si. O salmista está se sentindo assim, praticamente paralisado, não consegue dormir, não sente alívio e não consegue desabafar. Essa ansiedade que toma conta da sua vida. Então ele vive essas três realidades frustrantes que ele nos mostra nesse versículo 1 até o versículo 3, até o versículo 4, né? E agora do versículo 5 até o versículo 10, é isso? Do versículo 5 até o versículo 9. Nós vemos aqui que o salmista encontra algumas alternativas comuns
Ele medita, olha, eu vou tentar isso. Se apresenta diante da sua mente algumas alternativas comuns, mas porém também frustrantes. Ele pensa que aquilo é saída, mas ele frustra-se que aquilo não dá certo. Quais foram essas alternativas frustrantes que o salmista encontrou? Primeiro, viver no passado. Versículo 5, ele diz, né? Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos do passado. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando dificuldade, a nossa tendência é olhar para o passado. E muitas vezes essas lembranças do passado são lembranças que realmente trazem e deixam marcas profundas na nossa alma, na nossa mente. Às vezes, por algo que você viveu, e aquilo agora, quando você está enfrentando essa dificuldade, aquilo parece que reacende, aquilo parece que agora toma uma proporção maior, e você fica mais frustrante ainda. Você começa a lembrar, olha, eu sou assim por causa daquilo, eu estou enfrentando isso por causa daquilo. A gente começa a recordar do passado, mas o interessante é que às vezes a gente recorda do passado com lembranças que são prejudiciais. Parece que a gente gosta disso, né? Diferente do que o profeta Jeremias nos orienta no livro de Lamentações, quando a situação da cidade de Jerusalém está caótica, fome, pobreza, o templo derrubado, uma miséria. Mas ele olha para tudo aquilo e fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas o salmista aqui, ele começa a olhar para o passado, né? Ele diz, olha, versículos: fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Já disse aquele ditado que quem vive do passado é museu. O salmista acha que isso é uma alternativa. Eu vou olhar para o passado, vou lembrar, e aí no meio dessa lembrança, embora tenha coisas boas, mas não consegue trazer alívio, e com certeza tem coisas más que vai aumentar a dor, que vai superdimensionar esse estado de estresse, de ansiedade. E outra coisa que ele faz como alternativa, mas também é frustrante, está lá no versículo 6, uma autoanálise. Versículo 6: de noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Aí começa a fazer perguntas. Ele faz essa autoanálise. Análise é bom, todos nós deveríamos fazer, mas às vezes quando nós estamos enfrentando essas dificuldades, a nossa autoanálise não é positiva. A tendência é ser uma autoanálise negativa. E por isso que a gente precisa buscar pessoas que realmente são profissionais para nos ajudar. Os psicólogos, os analistas. Tem cristão que é contra isso. Acha que psicólogo, que analista é para coisa de doido. Não. Doido não precisa de psicólogo e analista. Quem precisa de psicólogo e analista é gente sadia, que quer melhorar. É isso. Mas o salmista agora, ele se analisa, faz essa autoanálise, e para ele não é positivo. Ele tinha que fazer com que outras pessoas fizessem uma análise dele. Mas ele busca essa alternativa, talvez se sentindo sozinho, apela para a autoanálise, que não foi boa, também foi frustrante. E aí ele começa, nesse sentido de autoanálise, passar por um sentimento de rejeição. Ele passa por esse sentimento de rejeição da parte de Deus. Não é que Deus o rejeitou, mas ele se sente rejeitado por Deus quando está fazendo essa autoanálise, que é uma autoanálise negativa, porque o espírito dele está abatido. Ele começa essa série de perguntas, né? E vive esse sentimento de rejeição por parte de Deus. Ele que está dizendo isso, não é Deus. Ao mesmo tempo, ele tem uma sensação de que as promessas de Deus perderam sua validade, e somado a isso, começa a questionar o caráter de Deus. Veja
de perguntas que ele faz, que uma pessoa em sã consciência, servo de Deus, jamais faria. Mas nós não podemos condenar o salmista, porque é uma dor que ele está sentindo, e ele está sendo honesto e sincero. Seria muito pior se ele negasse isso e dissesse: está tudo bem, eu vivo pela fé, eu vou tirar isso de letra. Não, tem que ser sincero. Mas a gente vai ver que mais à frente ele encontra o caminho, a direção correta. Mas ele começa esses questionamentos, começa lá no versículo 7, né? Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Ele está se sentindo rejeitado por Deus. E aí ele diz: jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Ou seja, Deus não quer mais que a gente faça parte da sua graça. Deus nos poupou da sua graça. São os questionamentos que estão na sua mente, na sua alma. E ele continua no versículo 8, quando ele vai falar que tem essa sensação de que as promessas de Deus perderam a sua validade. Ele diz: desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se a sua promessa. Está achando que as promessas de Deus têm prazo de validade, né? Lembra daquela música? Estão dizendo que tudo acabou? A promessa de Deus não tem prazo de validade. A última palavra não vem do médico, nem do advogado. A última palavra vem do Senhor, assim diz o cântico, né? Mas o salmista está assim. Caducou as promessas de Deus, perderam a sua validade, ele não tem mais amor por nós. É isso que está invadindo a mente e a alma dos salmistas. E agora ele começa a questionar o caráter de Deus no versículo 9. Então pensei, versículo 9. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Ou seja, Deus não tem mais caráter, prometeu que ia ser compassivo, prometeu que ia ter misericórdia e compaixão, e agora não tem mais? Ele começa a questionar. Veja a que ponto o salmista chega. Veja a dor profunda da alma dele. E aí ele diz no versículo 10: então pensei. Agora parece que um momento de lucidez começa a nascer no coração, na alma do salmista. Como a gente fala, parece que uma pequena luz lá no final do túnel começa a dar sinal. E aí ele fala: então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Mas olha, ele pensa, mas olha o que ele pensa: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ou seja, Deus não está mais agindo ao meu favor. Ele parou de se importar, ele me abandonou, ele me deixou sozinho com essa dor. E aí, veja o que o salmista vai fazer para lidar com essa situação. Veja que tudo isso parece que ele vai se entregar, vai jogar a toalha, né? Vai sacudir a bandeira de rendição, falar: não dá mais, me leva, Senhor. Não, ele entende que precisa lutar, que não pode se prostrar, que não pode se entregar. Embora a dor seja profunda e angustiante, ele não pode abandonar a fé, ele não pode deixar de ter esperança. E aí começa aqui do versículo 11 ao versículo 15, quando o salmista: opa, parece que eu estou encontrando algumas janelas que estão entrando luz na minha vida. Parece que eu estou vendo algumas portas que estão semi-abertas e eu vou abrir para encontrar uma saída. E começa no versículo 11. O salmista começa a relembrar o que Deus faz e o que Ele é. Aleluia. Veja que ele está questionando, mas agora, veja que antes ele olha para o passado e não vê resposta. Mas agora ele olha para o passado pensando: olha, o que Deus fez? O que Deus é? Eu vou me concentrar não nas coisas ruins que me aconteceram, não porque eu fui caluniado, não porque eu tive um trauma de infância, não porque eu sofri isso,
mas eu vou olhar, olha o que Deus fez por aquilo que Ele é. O salmista começa a olhar. E a primeira coisa ele faz, ele recorda o que Deus fez na história do seu povo, porque ele entende que ele está incluído, que ele faz parte desse povo de Deus, Israel. Ele começa a olhar e ver a mão poderosa de Deus agindo em favor do seu povo Israel. E quando nós estamos enfrentando situação assim como o salmista, nós temos que olhar pelo que Deus está fazendo para a igreja, que é o povo de Deus onde nós congregamos. O que Deus tem feito pela igreja? E eu faço parte da igreja. Ele entendeu, eu faço parte de Israel. E ele começa a ver isso. E ele diz aqui, recordarei, versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Que coisa bonita. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Que coisa bonita. Então ele começa a recordar o que Deus fez na história do seu povo, do povo de Israel. E ele vai além. Agora ele começa a recordar o que Deus fez na sua história pessoal. Ele olha e fala assim, olha, não foi só por Israel que Deus foi bondoso, não foi só para Israel que Deus estendeu a mão, Ele fez por mim também, pessoalmente. E ele diz aqui no versículo 13, teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele está dizendo, tu és o nosso Deus, tu és o Deus de Israel e é meu Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ele recorda o que Deus fez na história do seu povo. Ele recorda o que Deus fez na sua história pessoal. E ele recorda o que Deus é. Não só o que Deus fez, mas o que Deus é. Quando ele diz no 13, teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. 14, tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos, com o teu braço forte resgataste o teu povo. Ele mostra o que Deus fez, recorda o que Deus fez e recorda o que Deus é. Muitas vezes nós queremos ir atrás de Deus só pelo que Deus pode nos oferecer. Mas nós temos que ir atrás de Deus pelo que Deus é, não apenas pelo que Ele pode oferecer. Tem muita gente atrás do milagre de Deus, mas não quer o Deus do milagre. O importante não é ter o milagre de Deus, é ter o Deus do milagre. Porque se você tem o Deus do milagre, você tem o Deus e tem o milagre. Aleluia. E o salmista fala isso. E agora o salmista, além de recordar o que Deus faz e o que Ele é, ele agora começa a recordar que Deus é especialista em dissipar toda a tribulação. E ele usa aqui uma figura de linguagem metafórica, mas que realmente aconteceu. Ele mostra isso no versículo 16 ao versículo 19, mostrando que Deus é especialista em afastar todo tipo de tribulação. Ele diz no versículo 16, as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. Ele está não apenas numa linguagem metafórica, mas mostrando que isso aconteceu. O povo estava lá no deserto, tinha aquele grande mar vermelho, e o salmista está dizendo, quando as águas te viram, recuaram, se contorceram, e ficou aquele espaço, o povo passou em branco. O salmista está dizendo, olha, não existe maremoto, não existe tsunami, não existe ondas bravias diante do teu poder. Olha, as águas te viram e tremeram. Ainda fala, os abismos estremeceram diante de ti. A Bíblia fala que a voz do Senhor é poderosa, né? Diante da voz dele, tudo se dissipa. Ele mostra também no
grossas nuvens se desfizeram em água. Versículo 17: as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, e as tuas flechas reluziram em todas as direções. Ou seja, quando estava faltando água, chuva em Israel, Deus mandou chuva. Todas aquelas nuvens parece que se juntaram e diante do poder de Deus despejaram água sem medida na terra. As nuvens se desfizeram em água. Foi assim quando o povo precisou de água para a colheita. Foi assim quando Deus derramou chuva para consumir a humanidade no dilúvio. O poder de Deus acima disso. E ele diz no versículo 18 que trovões, relâmpagos, terremotos estão também debaixo do poder de Deus. Versículo 18: no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Ele está dizendo: Deus é especialista em dissipar toda e qualquer tribulação. Ele tem poder sobre as águas do mar, ele tem poder sobre as nuvens, ele tem poder sobre os trovões, os relâmpagos e os terremotos. E o que ele está dizendo? Ele tem poder sobre essa angústia que eu estou enfrentando. Deus é especialista em dissipar a tribulação. O salmista não apenas está vendo agora o limiar, uma luz no fim do túnel, ele está experimentando Deus da sua vida. Ele está olhando agora já com otimismo e sabendo, maior do que a dor que eu sinto é o Deus a quem eu sirvo. Repita isso, gente, para você mesmo. Maior do que a dor que eu sinto é o Deus que eu sirvo. Maior do que a situação que eu estou enfrentando é o Deus que eu estou servindo. E finalmente ele diz no versículo 20, ele recorda do socorro humano enviado por Deus. Ele diz no versículo 20: guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Ele fala: se for necessário, Deus envia socorro humano. Mas se for preciso, manda até anjos, como ele fez. Mas ele está falando: o teu povo precisava de guia, o teu povo precisava ser conduzido pelo deserto, porque estava como um rebanho desgarrado. O Senhor separou Moisés, separou Arão para conduzir o teu povo pelo deserto. Então não importa, meu amado irmão, o deserto que você está enfrentando, Deus pode te socorrer usando anjos sem asa, que é esse irmão que está aí do teu lado, que são pessoas, que são seres humanos que Deus usa para te socorrer. Por isso que é importante congregar, porque você pode contar com a oração do seu irmão, você pode contar com a visita do seu irmão, você pode contar com o socorro do seu irmão. Tem gente orando, você fala: Senhor, manda anjo, tem um anjo lá do teu lado, nem percebe. O autor de Hebreus fala aqui: homens sem perceber hospedaram anjos em suas casas. E a gente às vezes, sem perceber, Deus envia anjos na nossa casa, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, ou nos faz uma visita, ou nos faz uma surpresa, ou até mesmo na igreja, quando a gente chega, aquele irmão vai nos dar aquele abraço, é um anjo sem asa. Aquele carinho que a Fabiana recebe todo domingo, toda quarta-feira, da irmã Marisa, e um anjo na vida da Fabiana, não é isso? Hoje ela recebeu até presente. Socorro humano que Deus envia para nos socorrer. Por isso que vale a pena servir a Deus. O salmista começa com esse momento sombrio que parece que não tem saída, mas ele termina nessa forma gloriosa. Se a gente ler só o final, não percebe a angústia que eles estavam enfrentando. E agora parece que tudo é mil maravilhas. Mas o que eu quero que você pense a respeito disso, gente? É que a vida não é um mar de rosas. O fato de nós servirmos a Deus não nos torna imunes de conflitos. Mas o fato de servirmos a Deus nos dá certeza
de que nós somos amparados, somos protegidos, somos guiados. Aleluia. E que Deus já tem o veredito final para toda a nossa angústia e toda a nossa dor. Com todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Paulo diz isso. É isso que eu queria trazer para você. Não desista, não jogue a toalha, não se entregue. Se entregue a Deus. Lembre do que Ele é, do que Ele fez e com certeza o que Ele vai fazer na sua vida. Pai bondoso, nós somos gratos pela Tua palavra, que se renova a cada dia e que nos traz alento, conforto, consolo, direção para as nossas vidas. Somos gratos porque Tu és esse Deus maravilhoso, esse Deus fantástico, que nos socorre, que nos abençoa e que nos dá um escape. É um Deus a quem nós podemos recorrer a todo e qualquer momento, sabedores que somos, que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende. E que nessa noite o Teu Santo Espírito trabalhe em cada mente e coração, lembrando do Teu poder, lembrando que nós somos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus